Rádio Bandeirantes. Conversinha ao pé do ouvido de hoje. O José Gonzaga Pinto de Carvalho, que não é meu parente, mas é meu ouvinte, né, Zé? Ele é de São José dos Campos, mas ele nasceu em Consolação, sul de Minas Gerais. Será que é perto da minha cidade, Lavras, ou de outras cidades do sul de Minas? Porque o sul de Minas é muito extenso, né? E ele faz uma pergunta interessante que motiva a gente a uma resposta um pouco mais complexa. E não sei se... Eu não estou aqui para facilitar a vida de pensamento de ninguém, então é para complicar, fazer você pensar, né? Porque se for para não fazer você pensar e sentir só prazer aí do outro lado do rádio, então me tirem daqui, que a minha função não é essa. Eu tenho que complicar para você pensar mais, né? Então vamos complicar. Ele quer saber o seguinte, ó. Gostaria de ter a sua opinião sobre a seguinte questão. Não seria memória genética as vidas passadas, né? Caro Zé, dizer que sim seria uma resposta simplista e absoluta no mar de relatividade em que a vida cósmica navega em todos os 144 mil universos paralelos da tradição teosófica. É como afirmar, tudo é energia. Eu concordo, tudo é realmente energia, mas você tem que explicar isso aí melhor. O que é energia? Aí que tá. Aí vem a ciência oficial e diz... que sem saber, né, que apenas repetiu e repete o que afirma milhares e milhares, para não dizer milhões de anos, a Gupta Vidya, ou ciência iniciática das idades, ou esoterismo, como ensina Blavatsky. Energia é matéria em movimento. E é uma questão de lógica. Submeta a lógica do Aristóteles e você entende. Energia é matéria em movimento. Você não está entendendo por que eu vou dar uma volta aqui? Você vai entender logo, para chegar na sua resposta. Sem movimento não há energia. E só pode se movimentar um corpo que tem alguma massa, por mais diminuta e minúscula que seja. Senão a mente humana não pode entender. Não há energia pura que se movimente sem ter massa. Não tem lógica, né? Com base na própria teosofia, ou se quiser, com outro nome, eubiose, eu afirmo que tudo que se manifesta para a vida em quaisquer planos ou dimensões e matéria, estou dizendo matéria, desde o inimaginável mais sutil até o mais grosseiro que este em que vivemos aqui, nessa terceira dimensão, é matéria. Repito, tudo que se manifesta para a vida em quaisquer planos ou dimensões, desde o inimaginável, ou que não dá para imaginar, e de tão sutil que é, até o mais grosseiro, que este em que vivemos aqui, é matéria. Há globos mais densos do que este em que estamos vivendo agora, sim senhor. E nós para eles somos sutis, eles para nós são mais grosseiros. Mas é uma pena que não dá para a gente viajar por esses globos mais densos ainda, para você entender melhor o que está acontecendo, né? Porque nós somos muito crianças ainda, um dia vamos poder fazer isso, né? E viajar por planos mais sutis ainda é muito mais difícil, porque você tem que sair desse corpo físico. E aí é complicado, porque a maioria não consegue sair, nem acredita nisso. E fica achando que tem sonho à noite, às vezes, o corpo que saiu e está tendo uma experiência astral. Ou tem gente que consegue sair no plano causal, ou no plano físico, mental, abstrato. Aí é muito mais interessante ainda, e tem uma experiência mais interessante, né? Apesar que não resolve o problema das dúvidas aqui. Quanto mais você sabe, mais dúvida tem. Como pode, eu pergunto, José Gonzaga, como pode haver movimento sem matéria em movimento? Eu não consigo aceitar essa ideia. Não tem sentido um negócio desse. Daí uma definição que eu elaborei, provisória, como tudo na manifestação. Seguinte, ó, e já disse isso aqui no ar várias vezes. Vida é forma manifestada no palco do espaço, no palco do espaço, porque é um espetáculo, né? Que dá para a gente sentir, né? Sob o juízo do tempo. Sem esses parâmetros, forma, espaço,
e tempo, ou 3 dimensões, vamos dizer assim, a grosso modo também. Sem esses parâmetros, este primeiro sistema de referência e que justifica a existência da filosofia como a arte do raciocínio lógico, nossas mentes não poderiam compreender coisa alguma manifestada, e muito menos a nós mesmos, como querem a Sibila de Cumes e as inscrições dos antigos templos gregos de muito antes de Cristo, onde estava escrito o seguinte em grego: Gnoscite ipsum, ou conhece-te, referindo-se ao homem, ao ser humano. Repetida por Sócrates, como conhece-te a ti mesmo, disse ele, e referendada por Cristo aos seus discípulos esotéricos, por ordem, né? Quer dizer, discípulos esotéricos da ordem por ele comandada, intitulada Ordem dos Irmãos da Pureza, que eu não sei o nome em aramaico, em hebreu, sei lá. Mas, então Cristo referendou isso, e após a sua morte, essa ordem foi toda para o Tibete, onde passou a chamar-se Ordem dos Bante Jaus, como ensina o professor Henrique Zé de Souza, da Eubiose, né? E que na tradução para o português significa Ordem dos Irmãos da Pureza, de novo aí, ó, né? Mostrando que é uma mistura do lamaísmo tibetano, que em sua origem é muito anterior ao cristianismo, né? Com o próprio cristianismo também. Religião só existe na cabeça de religioso, né? A religião única de todos é a religião segundo a ordem de Melquisedeque, que acabou, que é o pai de todos nós, de tudo que existe por aí. Como justificar nossa aparentemente curta existência, ô José Gonzaga? Como justificar nossa aparentemente curta existência sem uma memória para que nossos pensamentos, ideias, palavras, sons, obras, realizações, para reter pelo menos por uma eternidade, ou enquanto for útil aos propósitos cósmicos, né, a nossa passagem por aqui? Daí a sabedoria popular espiritualista afirmar: só se leva da vida a vida que a gente leva. Esotericamente falando, cada um de nós tem 3 átomos permanentes, enquanto precisarem durar, claro, porque tudo é temporário. Ou, caso contrário, não estaríamos submetidos ao tempo. E o tempo, ele é diferente em dimensões diferentes de matéria, né? E átomos permanentes que retêm nossas experiências em caráter pessoal para justificar nossas encarnações futuras e tornar compreensível aos investigadores mais dedicados a lei do karma, que no fundo é apenas e tão somente a roda da vida. O átomo permanente do nosso corpo físico registra tudo o que nós fazemos ao nosso corpo mais denso. O físico, com reflexos ou reverberações para o corpo físico vital. O átomo permanente de nossas emoções, ou de nosso corpo físico astral, ou dos sentimentos, ou kama-rupas, como os hindus antigos chamavam em sânscrito, retém tudo o que sentimos e que entram pelos nossos 5 sentidos, que na verdade são 7, mas estão em evolução ainda esses 5, e os outros 2 ainda nem existem direito, né? Pois nada está pronto e acabado nos 144 mil universos paralelos. Por fim, o átomo permanente do nosso corpo físico-mental abstrato registra tudo ou retém tudo o que pensamos. Sem estes registros, que também são cósmicos, mesmo que pessoais, por que cada um de nós é um ser cósmico e não tem conhecimento disso? Como compreender nossa evolução? Não haveria como, haveria solução de continuidade. Eles representam um diário de classe do nosso mestre interior, para que possamos, pelos esforços próprios, nos promover até que consigamos a ressurreição ou encarnação em outro plano, onde a consciência de vida cósmica se torna mais acentuada, mais clara, melhor, onde a vida é melhor, porque o ser humano deixa de ser tão criança, apesar que continua ainda, né? Porque para vencer essa infância, o tempo é enorme pela frente. Juntando os átomos permanentes de todos nós, forma-se o repositório kármico da humanidade inteira, toda, no caso, de nosso globo. Mas poderíamos estender a ideia para todos os universos paralelos, porque tudo é mais ou menos a mesma coisa. Daí a ideia de Akasha, dos orientais, ou de um computador cósmico com 3 fases, sendo que cada uma
equivale a um dos poderes atribuídos ao Deus único de todos os 144 mil universos paralelos: onisciência, onipresença e onipotência. Ou a caixa inferior, onisciência; a caixa médio, onipresença; a caixa superior, onipotência, estabelecendo relação direta com os chakras de cima também, ou divinos, né? O laríngeo, onisciência; o frontal, onipresença; e o coronal, onipotência. Mas como esses 3 chakras em nós vibram muito pouco ainda, não dá pra gente entender isso com facilidade. É realmente difícil ainda, porque tá tudo em evolução. E estabelecem relação direta com os 3 céus de certas religiões antigas orientais: Nirvana, Paranirvana, Maha Paranirvana. Para tentar simplificar a ideia que está complexa, a gente reconhece. Certa vez eu disse aqui pelo ar, ainda na década de 70, o seguinte: cada célula do corpo humano é um mapa do universo, que só pode ser interpretado por quem tem conhecimento suficiente para isso. Hoje, eu refaço a ideia. Hoje, dia 25 de setembro, dia do rádio. Vamos refazer a ideia. Cada partícula subatômica traz em si o DNA de toda manifestação provocada pelo Deus único como princípio criador, como ensina o ocultismo e todo o seu plano cósmico. Entretanto, só um ser, que é um Sacer, que une dote, dons cósmicos ou divinos, ou um sacerdote do Deus Altíssimo, ou Melquisedeque, como afirma a Bíblia cristã, e livros antiquíssimos do Oriente que falam a mesma coisa. Pode conhecer esse plano, pois em nome desse mesmo Deus, princípio ativo criador, ele constrói e destrói universos e ninguém manda nele, porque ele é o executivo geral de cima, né? Do de cima. Restando desses universos, só a lembrança de sua existência retida, agora eu estou respondendo você com mais precisão, num DNA geral de todos os 144 mil universos paralelos, para que os chamados dias da criação, no total de 10, não sofram solução de continuidade, para justificar a frase que mencionamos sempre pelo ar: a vida é um constante para frente e para o alto, não tem para trás, mesmo que tudo pareça estar indo para trás. Deu para compreender?